Hoje eu quero falar com vocês a respeito dessa imagem aqui, que é uma imagem super icônica que ilustrou a capa de um disco de uma banda inglesa de rock do final da década de 70 chamada Joy Division. E se você está aí se perguntando o que a física tem a dizer a respeito dessa imagem, você vai se surpreender com esse vídeo. A gente tem uma história repleta de emoções, de pessoas maravilhosas, de radioastronomia, de estrelas mortas e tudo mais. Então fica aí. Bom, essa banda Joy Division, ela foi formada lá na metade da década de 70 em Manchester, na Inglaterra, e ela tem uma importância muito grande para o punk rock, né, para essa parte mais rock gótico, sei lá, eu não entendo muito bem, que vocês sabem que eu sou pagodeira, né? Enfim, eu sei que a gente tem aqui no canal muitos inscritos roqueiros, então talvez vocês possam deixar algum comentário mais técnico a respeito da música produzida por essa banda aí nos comentários. O que eu gostaria de falar mesmo é a respeito da capa do disco que foi lançado em 1979 e que teve essa imagem muito esquisita, sem nenhuma explicação, bem no meio do disco, né, da capa do disco. Então era um fundo preto com essa coisa no meio. E ninguém entendeu muito bem o que queria dizer aquilo. Na verdade, nem escreveram o nome da banda, nem nada, nem o nome do disco na capa, só na parte de trás da capa. E essa foi a ilustração mais icônica, talvez, do rock mundial. Essa imagem ela é reproduzida até hoje, incansavelmente reproduzida em todo tipo de merchandising que você possa pensar. Então você vê camisetas, você tem roupas de cachorro, você tem tênis, tudo que você possa pensar, bolsa, colcha, até a Disney acabou produzindo uma camiseta com esse tema, com a orelha do Mickey Mouse, e gerou uma revolta que acabou tirando do ar essa camiseta em 2 dias. Mas enfim, na verdade, eu fiz esse vídeo porque eu vi o Felipe, do canal Diva Depressão, postar uma foto dele no Instagram essa semana agora, com essa camiseta. Eu sei que ele gosta dessas bandas mais assim alternativas, né, e que não são tão popzinhas, e ele provavelmente conhece de verdade, né, a música produzida por essa banda. Mas a grande maioria das pessoas que usa essa camiseta, na verdade, usa mesmo pela estética que ela tem e por ela representar uma banda tão misteriosa, assim, né, que do rock mundial. Enfim, o que de fato significa essa imagem? Se você quiser entender mesmo essa imagem, a gente tem que voltar no tempo mais de uma década. Então, esse disco ele foi lançado em 79 e essa, na verdade, imagem foi produzida em 1969. Então, o que ela é? Ela, na verdade, é o sinal de um pulsar. Um pulsar é uma estrela, na verdade, que já morreu mesmo, é um sinal de uma estrela morta. O pulsar ele é uma estrela de nêutron, que na verdade já é um remanescente de uma supernova. Então, eu já deixei aqui em alguns vídeos, né, algumas explicações sobre evolução estelar. Vou deixar aqui no link também, na descrição do vídeo, alguns links com alguns textos explicativos sobre evolução estelar mais em detalhes para vocês. Mas, de qualquer maneira, o que acontece é uma estrela, antes dela virar uma estrela e começar a produzir energia lá no núcleo através de reações nucleares, né, e tal, queimando elementos leves e formando elementos pesados, como está acontecendo no Sol, que queima lá o hidrogênio e funde em hélio, né, e tal, você tem esse reator termonuclear. Antes disso, o que você tem é uma protoestrela. Dependendo da massa que essa protoestrela consegue juntar ali e formar nessa bolota de gás e de plasma, você vai ter uma evolução diferente para para essa estrela. Então você meio que define o destino da estrela já no nascimento dela. Então, naquela música, os destinos foram traçados na maternidade, no caso das estrelas é verdade. Então, para estrelas da massa do Sol, a evolução dela vai acabar como uma anã branca, como a gente já conversou aqui no vídeo sobre a morte do Sol, né? Se a estrela for mais massiva do que o Sol, você vai ter 2 cenários possíveis. Ou ela vai ser no extremo, né, no caso mais extremo de estrelas supermassivas, protoestrelas supermassivas, você vai ter uma evolução que vai acabar num buraco negro. Então você tem uma explosão de supernova e lá no remanescente dela vai gerar uma coisa bastante densa, que vai ser um buraco negro. Antes disso, se a estrela não for tão massiva assim, você acaba tendo
a evolução, então você tem o hidrogênio queimando em hélio, que é a fase inicial da estrela, depois acaba o hidrogênio disponível lá no núcleo da estrela, você passa para a segunda parte, segundo ciclo, que vai queimar hélio, vai fundir, vai formar carbono, e aí depois, quando acaba esse hélio disponível, essa estrela tenta comprimir de novo, cria uma condição permitindo a queima do carbono em elementos mais pesados e assim por diante. E quando você chega no final desse ciclo, você acaba já gerando elementos tão pesados quanto o ferro. E depois disso, não tem mais o que essa estrela possa fazer para iniciar, né, e reiniciar ali a queima dessa usina termonuclear no centro dela, para queimar um ferro em um elemento mais pesado. Então, o que acontece a partir dali é que você tem esse colapso dramático, que é uma supernova, que é a morte da estrela. Depois da supernova, você vai ter um remanescente, que é o que sobra lá no meio da estrela, vai ser uma coisa também supermassiva, tipo 1,5 vezes a massa do Sol, mas num raio de 10 quilômetros. Então é uma coisica de nada, uma estrelinha morta, bem pequenininha, mas com uma massa gigante, né, para o tamanho dela. Então você cria uma estrela que é formada por um gás formado por nêutrons degenerados e tal, mas é uma estrela que a gente chama estrela de nêutrons. Essa estrela de nêutrons, no momento que ela colapsou, né, lembra que ela ainda estava rodando, né, essas estrelas têm uma rotação. Você vai ter que conservar o momento angular dela, porque é isso que acontece na natureza, você tem conservação do momento angular. Se você não acredita em mim e você tem uma cadeira que gira aí, você pode começar a girar com os braços abertos e depois você fecha os braços. O que vai acontecer? Você vai acabar girando mais rápido, não é verdade? Isso é a conservação do momento angular pura e simples. Isso acontece com a estrela de nêutrons também. No momento que ela colapsa e fica pequenininha, você diminui muito o raio e você vai aumentar muito a rotação dessa estrela. E nessa brincadeira, o que vai acontecer com o campo magnético é que ele vai se intensificar absurdamente também. Então você acabou tendo uma estrela de nêutron que vai ser super magnetizada e ela vai rodar super rápido. O que vai acontecer quando você tem essa situação? Esse cenário vai gerar feixes de radiação que vão sair pelos polos magnéticos dessa estrela, e essa estrela girando rápido, esse jato de radiação que vai sair pelos polos, né, que é gerado por partículas energéticas aceleradas no campo magnético dessa estrela. Então você vai gerar esse feixe de radiação, né, saindo pelos polos magnéticos, e isso não vai ser, na verdade, alinhado com o eixo de rotação, ele vai estar um pouquinho inclinado. Então isso vai acabar fazendo um bambolezinho e vai acabar varrendo ali o céu em torno dessa estrela de nêutrons. Se você está aí na Terra, né, ou a gente está aqui na Terra, eu estou pensando que eu estou falando do espaço, mas se a gente está aqui na Terra com um radiotelescópio apontado na direção por onde passa esse feixe aqui, ó, na linha divisada do feixe, você vai ver passar um feixe de luz na sua frente, no seu radiotelescópio, e depois desaparecer. Então vai passar e vai desaparecer. Isso vai funcionar pra gente como se fosse um farol de praia. Então você vai ver um sinal pulsante. Então isso é o pulsar, que veio, o pulsar, a palavra vem de estrela pulsante. Então realmente, você detectar um pulsar e representar esse sinal detectado, você está representando o sinal eletromagnético rádio de uma estrela morta. Isso é verdade. Porém, o pulsar que foi representado na capa do álbum do Joy Division não era um pulsar qualquer. Ele foi o pulsar que foi descoberto pela Jocelyn Bell em 1967. Então, esse foi o primeiro pulsar detectado no mundo. Em 1967, a Jocelyn Bell estava trabalhando como aluna de doutorado, né, num laboratório lá da Universidade de Cambridge, e ela tinha participado da montagem de um radiotelescópio para fazer o quê? Medidas de cintilação interplanetária. Exatamente a mesma coisa que eu fiz domingo passado e mostrei para vocês naquele vlogzinho com cara de sono que eu fiz, mostrando como eu faço observação remota de cintilação interplanetária usando o radiotelescópio de Arecibo. Pois bem, a Jocelyn Bell estava fazendo exatamente a mesma coisa, só que com um telescópio, um radiotelescópio muito mais simples, lá em Cambridge, e ela percebeu, lá na época de Natal, no fim do ano, ela percebeu lá no papel, lá do sinal, porque na época os radioobservatórios, a maioria deles, detectava o sinal que vinha lá da fonte que eles estavam observando, na marcação, era uma detecção analógica, né, um registro analógico.
Então, o que acontecia, a canetinha subia e descia naquele rolo de papel que vai passando e vai formando uma coisa como essa aqui, que a Jocelyn Bell tinha. Então, ela estava lá, a aluna, com aquele óculos lindo dela, olhando lá os registros que ela tinha. E ela percebeu, antes de sair para o feriado de Natal, ela percebeu que tinha uma coisa muito esquisita acontecendo lá numa região específica do céu, que ficava ali numa ascensão reta de 19 horas e 19 minutos, numa declinação de 21 graus, mais ou menos. Ela viu que ali tinha algum sinal vindo periódico, uma vez a cada 1,3 segundos. Então, ela percebeu esses picos de sinal no papel. E ela viu que aquilo não poderia ser interferência, né? Porque ela entendia mesmo essa parte de botar a mão na massa, né? De ir lá, porque ela participou da montagem da antena. Então, ela conhecia o sistema muito bem. Então, ela foi lá e verificou todos os fios, os cabos, as ligações, viu se tinha alguma fonte de interferência no caminho e não tinha. E aquilo era muito esquisito, era muito periódico. E ela levou essa discussão, depois da virada do ano, para o orientador dela, que era o cara que no fim das contas ganhou o Nobel, né, pela descoberta dos pulsares. Mas enfim, antes dele ganhar o Nobel, ele viu a aluna dele de pós-doc, Jocelyn Bell, trazendo aquela informação, aquela análise que ela mostrou ali, que tinha aquele sinal periódico, e ele achou o quê? Que eram ETs. Então, primeira designação daquele pulsar, que depois veio -se a descobrir que era um pulsar, né, eles começaram a chamar de LGM, que era a abreviação de Little Green Man. Então, eles começaram realmente a considerar a existência de um ET, uma civilização extraterrestre que estava enviando aquele sinal periódico. A Jocelyn Bell sempre foi contra essa interpretação e ela acreditava que sim, deveria ser algum tipo de estrela estranha. Um pouco antes dela fazer esse experimento, dela detectar esse sinal, já a existência de estrelas de nêutrons já haviam sido prevista teoricamente, porém a observação que a Jocelyn Bell fez realmente comprovou a existência daquela estrela. Então eles acabaram publicando um artigo na Nature em julho do ano seguinte, de 1968, com os resultados daquele sinal estranho que vinha daquela região específica, né, reportando essa observação, dizendo explicitamente: não é possível que seja um sinal de uma civilização extraterrestre, isso é um tipo de estrela, provavelmente uma estrela de nêutron e tal. E ficou por isso, mandaram publicar esse paper na Nature. O que estava acontecendo lá em Porto Rico, no Observatório de Arecibo, naquele mesmo momento? O que acontecia em Arecibo é que acabava de chegar um aluno de doutorado do Frank Drake, que era um professor lá de Cornell, que foi diretor de Arecibo. Frank Drake é o cara lá da equação de Drake, que coloca qual é a probabilidade de existir vida inteligente fora da Terra. Acho que todo mundo já ouviu falar dessa equação, né, de Frank Drake. E o aluno dele de doutorado, que na verdade era um cara que começou a fazer um doutorado em engenharia elétrica, porque ele vinha de uma formação de engenharia, mas ele acabou conhecendo um cara chamado Bill Gordon, que foi quem desenhou o radiotelescópio de Arecibo, né? Ele foi o pai do Observatório de Arecibo, mas ele era um cara que trabalhava com radar. O Bill Gordon acabou instigando ali esse aluno, que chama Hallcraft, a fazer um doutorado voltado para a área de radiofísica ou para a área de astrofísica, talvez, utilizando o Observatório de Arecibo. E o Hallcraft ficou interessado, porque ele era engenheiro elétrico, eles ainda estavam desenvolvendo os feeds, as anteninhas lá de Arecibo, ele ficou meio interessado. E acabou conhecendo o Frank Drake. Então, em 1967, na mesma época ali que a Jocelyn Bell estava detectando o sinal lá na Inglaterra, o Hallcraft estava começando o doutorado dele com o Frank Drake e sendo enviado para Porto Rico para trabalhar em Arecibo. Então ele ficou lá alguns meses tentando ver o que ele ia fazer em Arecibo. Ele começou a observar Vênus primeiro, e ele conta numa entrevista que eu vou deixar linkada aqui também, que é uma entrevista super preciosa, que foi feita por um diretor de Arecibo, um ex-diretor, conversando com o Hallcraft. Hoje ele tem mais de 80 anos, continua sendo um cara incrível, assim, tem uma das vozes mais lindas que eu já ouvi. E ele é o meu diretor favorito da história do Observatório de Arecibo. Depois eu te conto por quê.
Mas enfim, na época ele era um aluno de doutorado. E aí eles começaram primeiro a observar, ele e outros 3 alunos de doutorado começaram a observar Vênus, a emissão rádio de Vênus e tal. Eles tinham algumas frequências de operação. Na época não ia muito longe, né? Não passava de gigahertz, então eles trabalhavam mais na 300 megahertz, cento e poucos megahertz, 400. Então era nessa faixa de frequência, 80 até 80 megahertz. Enfim, depois ele tentou, depois de observar Vênus, ele não estava muito interessado, aí ele começou a trabalhar mais na parte mesmo de desenhar os feeds das antenas, porque lembra que a Arecibo é uma antena que não é parabólica, ela é uma antena esférica, então ela tem, ao invés de ter um ponto focal, ela tem uma linha focal. Então eles estavam desenhando ali feeds, né, que poderiam receber toda essa radiação que vinha na linha focal. E ele começou a ser envolvido nessa parte de desenhar antenas, que ele também não estava muito empolgado, mas já que ele estava lá, né, estava fazendo. Até que provavelmente naquele verão de 68, né, de julho, agosto de 68, ele leu o artigo da Jocelyn Bell, que na verdade foi publicado com o primeiro autor, o orientador dela, ela é a segunda autora desse artigo que foi para Nature, reportando a descoberta que eles fizeram, que na verdade ela fez, né, desse sinal periódico que vinha dessa região específica do céu. O Hallcraft ficou super empolgado, levou esse paper para o Frank Drake e decidiu que eles deveriam apontar a antena de Arecibo, que na época era o maior radiotelescópio do mundo, mais sensível e tal, mesmo ainda não estando em todas as frequências boas para astronomia, nas frequências que eles operavam, eles eram super sensíveis já. Então era como se você tivesse o melhor brinquedo do mundo para poder brincar aquele jogo. Então ele resolveu que esse era um tema ótimo para uma tese e ele decidiu apontar para aquele treco estranho, aquele tipo de pulsar que ninguém sabia bem o que era, né? Era uma coisa que tinha sido prevista teoricamente. Essa é a primeira observação feita, né, comprovando essa estrela. Porém, não se sabia nada da natureza, né, das características. Então, realmente era um momento super empolgante para se trabalhar nesse tema. Então, lá foi ele que começou a apontar esse radiotelescópio de 300 metros de diâmetro, né, para essa fonte que a Jocelyn Bell descobriu. Então, foi o primeiro pulsar que foi chamado também, depois de ser chamado Little Green Man, né, LGM, foi chamado de CP1919, que era Cambridge Pulsar. 1919 tem a ver com a ascensão reta, né? 19 horas, 19 minutos desse pulsar. Então, eles sabiam onde estava esse pulsar no céu. Essa posição do pulsar era visível a partir de Arecibo, porque lembra que Arecibo tem um limite de declinação ali para observar, né? Porque ele não é uma antena móvel. Então, felizmente, esse pulsar estava dentro da zona observável de Arecibo. E eles também tinham bastante tempo do telescópio. Eu contei para vocês no domingo passado, durante aquele vlog da observação, como é que a gente ganha tempo, né, para fazer observação no telescópio de Arecibo. A gente tem que aplicar um projeto, né, que passa por uma avaliação, aí talvez eles aprovem. Teve uma vez que eu mandei um projeto com os colaboradores, a gente ganhou 10% do tempo que a gente pediu. Então, tem momentos que são super concorridos, tem eventos que são super concorridos de observar, e a gente compete com outros pesquisadores do mundo para ganhar tempo no telescópio. Na época, como o observatório ainda era muito novo, era mais ou menos um brinquedo lá da galera de Cornell, porque era meio fechadinho, né? Não era ainda uma facilidade nacional, né? Então não estava muito aberto assim para colaboradores. Eles tinham todo o tempo do mundo. E ele era o orientado, o Hallcraft era o orientado do diretor do observatório. Então ele realmente tinha todo o tempo do mundo, né? O diretor simplesmente dizia: você tem 3 horas por dia para fazer o que você quiser, vai lá e observa. Então eles iam lá e ficavam apontando o telescópio, eles tinham que descobrir como fazer e tudo mais. E eles também tinham uma outra vantagem, que era o fato de que, por ter sido desenhado o observatório, né, para trabalhar como um radar, todo o sistema de aquisição de dados era muito mais avançado do que um radioobservatório comum. Em Arecibo, eles tinham um sistema que já era meio digital, de aquisição de dados. Então, ao invés de estar lá o papel, aquele rolo de papel rolando ali, né, e a canetinha marcando o sinal, eles tinham como fazer uma aquisição digital dos dados. E isso fazia com que eles pudessem fazer novos tipos de análise naquele sinal, que era uma coisa inédita no mundo, né? Quando ele apontou para o pulsar da Jocelyn Bell, ele recebeu
esses pacotes de sinal, né, com esses pulsos, que eram os pulsos do sinal, desse feixe do pulsar passando, né, na direção da Terra. Aí ele não sabia bem como representar aquilo, porque, de novo, aquilo é uma coisa nova, ninguém sabia bem como fazer uma representação, ninguém tinha feito uma análise de frequências, um Fourier, não tinha feito nenhum tipo de coisa, era o sinal puro e simples. Então, o que ele fez? Ele decidiu, ao invés de fazer uma linha do tempo, né, normal, como a gente faz para representar uma série temporal, ele pegou a mesma, ele cortou aquela série temporal em pedacinhos com a mesma duração e ele botou uma em cima da outra para que fosse possível a visualização das variações ali desse pulso que passava, né, e dos pulsos que eram os outros pulsos não principais, né, os secundários. E acabou virando essa imagem linda que foi um dos plots que ele colocou na tese de doutorado dele. E em 1970 ele defendeu. Em 73, o Frank Drake, que ainda trabalhava em Arecibo, chamou ele de volta, e ele acabou sendo o diretor de Arecibo entre 73 e 82, que foi o ano que eu nasci. Então, ele ficou lá por muito tempo. Nessa entrevista que eu deixo linkada aqui, ele conta várias curiosidades da época que ele foi diretor de lá. Durante a gestão do Hallcraft, talvez tenha sido a época mais maravilhosa do Observatório de Arecibo, né? Foi a época que foi enviada a mensagem de Arecibo, que eu também já falei aqui, né, que foi na verdade para reinaugurar o observatório. Foi a época também que eles construíram as casinhas, as cabanas para os visitantes, para os cientistas que vinham trabalhar de fora. Cabanas que aparecem no filme Contato. E eu sou super fã do fato de que ele fez o plot que virou essa imagem tão icônica. E como que isso foi parar, né, no álbum do Joy Division, lá em Manchester, né? O que aconteceu é que o guitarrista da banda, Joy Division, ele curtia ir na biblioteca, né, ficar ali lendo uns livros de ciências e tal, e ele acabou se deparando com esse plot, esse gráfico do Hallcraft em alguma revista ali que ele achou, em algum livro, sei lá, que ele estava lendo sobre teses defendidas ou algum artigo científico, e ele achou a imagem bonita. Ele não leu o que significava aquilo, ele sabia que aquilo lá era uma imagem de um sinal do espaço, mas ele não sabia o que era um pulsar e nada disso. Mas ele levou aquilo para o designer da gravadora que eles tinham assinado contrato, que foi a gravadora pela qual eles lançaram o CD, o disco, né, o vinil. E o designer achou aquilo muito bonito, então o que ele fez foi simplesmente inverter as cores, né, e deixar todo um fundo preto, já que aquilo seria um sinal vindo do espaço, e ele botou aquela imagenzinha do plot em branco, das linhas, né. E o Hallcraft conta que provavelmente depois que ele voltou de Porto Rico, já depois de 82, que voltou para Nova York, ele estava andando na rua um dia e alguém encontrou com ele e falou: "Você viu que a capa do Joy Division tem um plot da sua tese de doutorado?" E ele falou: "Não." E aí ele foi na loja, comprou o disco e vinha com um pôster da imagem. Então ele simplesmente tem hoje o pôster. Ele, na verdade, nunca ganhou nenhum crédito, nenhum dinheiro, nenhum direito autoral por conta dessa imagem, e eu não sei nem se é registrada pelo cara, o designer que inverteu as cores, né, nem acho que tem direito autoral associado a essa imagem, e hoje essa imagem virou esse símbolo aí cultural tão icônico que quase todo mundo já viu por aí. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa historinha aqui da fã do Hallcraft e da Jocelyn Bell, nem tão fã assim do Joy Division, mas espero que isso tenha tirado você um pouquinho nessa nossa atmosfera pesada de quarentena. E espero que vocês estejam se cuidando e estejam todos bem. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!